como é que desabilita? É só não habilitar, né? Entrou, né? Não, entrou. Acho que não está desabilitado de configurações de áudio. Falou, mas que não disse, tá? Onde está aqui? Bom, então, primeiramente, eu quero complementar a todos que estão aqui assistindo essa primeira live com o nosso ministro Nelson Jobim. Agradecer, viu, Nelson, a sua participação. Esse é o começo de um programa que, para nós, tem um significado muito grande. E, com certeza, essa abertura será o início do sucesso do caminho para o futuro, né? Que é, na verdade, o grupo dessas lives que o nosso embaixador, André Matarazzo, está coordenando junto com o Wilson Rodrigues, que é o diretor da nossa FAC São Paulo. Queria agradecer a presença aqui conosco do professor Hubert Alqueres, que também será um dos palestrantes numa das lives daqui para frente, e principalmente uma mensagem de gratidão. A Associação Comercial de São Paulo preza muito, né, esses debates aonde a gente possa divulgar o conhecimento de todos, não só para os nossos associados, já que essas palestras devem ser gravadas, mas para todos aqueles que quiserem ter acesso a elas. Então, eu me sinto muito feliz de poder estar abrindo esta rodada, né, dessas lives, e eu vou, logicamente, estar presente em todas, mas a partir desse momento e agora, eu vou passar a coordenação para o nosso embaixador, o professor André Matarazzo. André, comando é seu, muito obrigado pela iniciativa, né? Que essa iniciativa parte do André, né? E a partir de agora, inclusive nas demais lives, você, então, que assume o comando, a coordenação, as aberturas e os encerramentos. Obrigado, viu, Andréia? E também ao Wilson, que é o nosso diretor da FAC São Paulo, que, junto com a Andréia, está organizando essas lives. Muito obrigado, presidente Alfredo. Então, nós vamos iniciar hoje o ciclo de palestras Caminhos do Futuro, que é uma iniciativa da Faculdade de Comércio de São Paulo, com apoio da Associação Comercial de São Paulo e da Federação das Associações Comerciais de São Paulo, a FACESP. Então, eu queria agradecer aqui o presidente Alfredo Kotait pelo apoio e o professor Wilson Rodrigues também pela faculdade ter apoiado esse ciclo, que é composto de 10 palestras, com pessoas que são referência em suas áreas de atuação e que nos indicarão como a tecnologia e as mudanças na sociedade contemporânea estão transformando esses setores. Hoje a primeira palestra é com o ministro Nelson Jobim, que nos falará sobre a segurança jurídica e o Supremo Tribunal Federal. O Nelson Jobim foi deputado federal constituinte, foi ativíssimo na elaboração da Constituinte de 88, foi ministro da Justiça, foi ministro da Defesa e foi presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, está altamente qualificado para nos falar sobre esse tema. Ministro Jobim, por favor, a palavra é sua. Nós teremos 1 hora de duração, com a palestra do ministro, o tempo que ele precisar, mas entre 20 minutos e meia hora de perguntas e respostas de quem estiver assistindo. Muito obrigado, Andréia. Cumprimento ao presidente Alfredo Kotait, ao professor Wilson Rodrigues, e eu acho que está aí o Alqueres, não está? Eu não estou vendo na imagem, mas parece que eu vi o Alqueres no início. Um abraço ao Alqueres também, e vamos tentar fazer uma exposição sobre o Supremo Tribunal e o problema da segurança jurídica. Bem, observem bem, o problema todo é que nós precisamos, e aqui
digamos, é uma crítica que eu faço normalmente à academia, é que, em relação ao direito, nós precisamos sempre examinar o processo histórico-político de criação das instituições. E aí, a partir disso, pudermos entender as instituições tais quais, para o que foram criadas e no que acabaram se transformando. Então, é importante ter presente que o Supremo Tribunal Federal nasceu com a Constituição de 1891 e com a função primordial. Naquele momento, o Supremo Tribunal era uma segunda instância da Justiça Federal, era um tribunal de justiça da Justiça Federal, mas, ao mesmo tempo, era um tribunal que tinha a possibilidade de examinar a constitucionalidade das leis estaduais. Qual era o problema que havia naquele momento na Assembleia Constituinte de 1891, ou que deu a Constituição de 1891? Havia, e isto foi uma discussão fortíssima entre o apostolado positivista do Brasil e também o grupo positivista do Rio Grande do Sul. No caso do apostolado, ele era liderado pelo deputado Miguel Lemos, e, no caso do Rio Grande do Sul, ele era liderado pelo Júlio de Castilhos. E a discussão era a seguinte: o apostolado pretendia reconhecer que as antigas províncias brasileiras eram estados autônomos e que resolveram se reunir em Assembleia Constituinte para criar os Estados Unidos do Brasil. Ou seja, o apostolado pretendia de que cada uma das províncias, inicialmente agora estados, eram soberanos e, portanto, estavam entregando a sua soberania para a criação dos Estados Unidos do Brasil. Era uma cópia do modelo americano. Nos Estados Unidos, a Federação Americana nasceu exatamente da autonomia das províncias. Mas, no caso do Brasil, não era isso. Não era isso. Quem estava criando o federalismo era a Constituição de 1891, e, portanto, era o Brasil, que era o Estado unitário no Império, que acabava criando os Estados federados. As antigas províncias viravam Estados federados. E aí se outorgou às antigas províncias, criou-se o Poder Judiciário local, como também já havia o Poder Legislativo das antigas províncias, que havia sido criado com o Ato Adicional de 1831. Bem, no momento em que se criou, na Constituição de 91, os tribunais de justiça estaduais, e, portanto, as justiças estaduais vis-à-vis a Justiça Federal, o que ocorria e qual era o receio dos constituintes? Os constituintes tinham receio que os estados federados passassem a querer argumentar sua autonomia, ou seja, o seu distanciamento. E, portanto, precisava haver um tribunal que assegurasse a vigência da legislação federal por sobre a legislação dos estados. E é por isso que foi criado o Supremo Tribunal Federal, com o poder de declarar a inconstitucionalidade, na linguagem não era essa a época, mas a situação era essa, de declarar a inconstitucionalidade das leis estaduais. Ele podia deixar de aplicar e tinha um recurso de constitucionalidade para o Supremo no momento em que o Estado federado, a Justiça Estadual, aplicasse uma lei estadual em detrimento da lei federal e dos tratados nacionais, inclusive da Constituição Federal. Qual era a preocupação? A preocupação era que o Brasil mantivesse unido e, portanto, era necessário que as justiças locais se submetessem à Justiça Federal, no caso, o Supremo Tribunal Federal, como um tribunal para assegurar a federação. Então, inicialmente, o Supremo nasceu como tribunal para assegurar a federação, com a Constituição de 1891. Só que nós tivemos, em 1891, esse recurso constitucional da Constituição de 34, de 91, mas surgiu uma coisa curiosa, que foi em 1894, em que um projeto de lei enviado pelo governo provisório para o Congresso, no caso, o Congresso Nacional, que deu origem à Lei 221, e nessa lei, por emenda do deputado Amaro Cavalcante, que era um deputado federal pelo Pernambuco,
mas que era originário do Rio Grande do Norte, Amaro Cavalcante colocou uma emenda autorizando também ao Supremo Tribunal e aos juízes darem pela inconstitucionalidade das leis federais que contrariassem a Constituição da República. E aí surgiu, então, o controle abstrato do Supremo Tribunal Federal, no que diz, aliás, o controle em concreto, nos casos concretos, ele poderia, a legislação, aliás, o Poder Judiciário poderia deixar de aplicar aos casos ocorrentes, que era a linguagem da época, as leis manifestamente contrárias à Constituição Federal e contrárias aos tratados feitos pela União. Com isso, nós tínhamos dois modelos de controle de constitucionalidade. Um, que vinha da Constituição 91, em que o Supremo controlava a constitucionalidade, a aplicação das leis estaduais. Controlava a constitucionalidade das leis estaduais via o recurso extraordinário. E também passou, a partir de 1894, a ter também a possibilidade de controlar a constitucionalidade das leis federais, ou seja, deixar de aplicar aos casos concretos as normas contrárias à Constituição. E aí nasceu o modelo do Judicial Review brasileiro, que era o controle da constitucionalidade das leis em concreto. Bom, as coisas evoluíram, foram prosseguindo, esse poder do Supremo Tribunal se manteve durante todo o processo inicial da República. Depois foi criado, posteriormente, bem mais tarde, o Tribunal Federal de Recursos, que passou a ser o órgão de segundo grau da Justiça Federal, e o Supremo Tribunal perdeu, então, a condição de Tribunal de Justiça da Justiça Federal, ou melhor, de segundo grau da Justiça Federal, e passou a ser um tribunal da Federação, exclusivamente. O Tribunal Federal de Recursos é que apreciava as decisões, era o segundo grau da Justiça Federal. Lembre-se que esse Tribunal Federal de Recursos, em 1988, acabou se transformando no Superior Tribunal de Justiça, já que o Supremo Tribunal Federal, em 88, perdeu também a competência para julgar os recursos extraordinários, os recursos contra decisões dos tribunais locais que não fossem de natureza constitucional, que fossem meramente discussões sobre a aplicação do direito federal. Isso ficou com a competência do STJ, do Superior Tribunal de Justiça. Então, nós tivemos, progressivamente, um crescimento do Supremo Tribunal no que diz respeito ao controle da constitucionalidade. Agora, observem que, até 1965, o Supremo só conhecia da constitucionalidade nos casos concretos, ou seja, com recurso extraordinário sob decisões dos tribunais de segundo grau que tivessem decidido alguma matéria relativa à Constituição. Agora, em 1965, o poder já no período militar, houve uma emenda constitucional que atribuiu ao Supremo Tribunal Federal e criou ao Supremo Tribunal Federal o controle direto da constitucionalidade das leis, ou seja, o controle abstrato. Então, o controle concreto da constitucionalidade, que nasceu em 1891 e depois de 1894, perdurou até 1965 e agregou-se àquele controle concreto da constitucionalidade, agregou-se, então, o controle abstrato, que era exatamente a ação direta de constitucionalidade, que naquele momento de 65 chamava-se representação de constitucionalidade. Politicamente, foi criado pelo regime militar, em 1965, o controle abstrato da constitucionalidade das leis do modelo europeu e não americano. Por quê? Porque o regime militar não pôde, considerando as injunções políticas internacionais do momento, não podia terminar e acabar com o Congresso Nacional. Ou seja, você tinha ainda as eleições para a composição do Congresso Nacional. E corria um problema para os militares, para o regime militar, de que o Congresso pudesse aprovar legislação contrária às legislações de militares, inclusive contrárias à Constituição de 1967, que acabou incorporando à Constituição a emenda constitucional, a Carta de 46, que criou o controle, a representação de constitucionalidade contra a lei. Neste caso, a intenção era evitar
de que os autonomismos do Congresso em relação ao regime militar. E com isto, e além, paralelamente a isso, o regime militar aposentou compulsoriamente ministros do Supremo e indicou outros ministros do Supremo ligados à antiga banda de música da UDN. Foi quando subiram para o Supremo Tribunal Federal Aliomar Baleiro, Bilac Pinto e Adalto Luz Cardoso, que eram juristas competentes, mas ligados ao regime militar. Eles tinham esperança de que pudessem esses ministros começarem a mudar a posição do Supremo Tribunal para assegurar a vigência da legislação militar vis-à-vis, ou das posições militares vis-à-vis as eventuais autonomias do Congresso Nacional. A coisa prosseguiu, mas teve um dado importante. A representação de inconstitucionalidade daquele momento de 65, e depois mantida em 67, mantida em 1969, quem tinha a autonomia e competência e a iniciativa para propor a representação de constitucionalidade era o Procurador-Geral da República. E o Procurador-Geral da República, nessa época, que era o chefe do Ministério Público Federal, ele integrava o gabinete do ministro. Era órgão do Ministério, do Presidente da República. Não tinha autonomia que passou a ter em 1988. E, portanto, o controle da constitucionalidade, em concreto, de 91 e 90, era para assegurar a unidade nacional. Ou seja, o Supremo era um tribunal da Federação. Passou também o tribunal a assegurar a vigência da Constituição republicana sobre os eventuais autonomismos que os congressos constituintes posteriores, já no regime republicano, pudessem contrariar as regras da Constituição 91. Então, se estabeleceu a possibilidade das juízes federais controlarem a constitucionalidade das leis federais. Então, nós tínhamos dois controles, das leis estaduais e das leis federais, junto à Justiça Federal e o Supremo Tribunal. Depois, em 65, surgiu, então, esse controle abstrato, em que o Supremo passou, por via da representação de constitucionalidade, julgar as leis. Ou seja, o objeto do julgamento era a compatibilidade das leis produzidas pelo Congresso vis-à-vis as cartas constitucionais de 46, no primeiro momento, e depois 67 e 69. Ou seja, o Supremo, então, era uma espécie de guardião destas situações políticas estabelecidas. Quando veio em 1988, em 1968 as coisas mudaram substancialmente. Por quê? Porque manteve-se o modelo que vinha de 1891 e 1894, o controle em concreto da constitucionalidade, o modelo americano, o Judicial Review, mas se manteve também o controle das leis, já não mais com representação de constitucionalidade, mas pela ação direta de inconstitucionalidade. E, neste momento, as coisas mudaram de figura. Por quê? Porque, em primeiro lugar, o Procurador-Geral da República, chefe do Ministério Público Federal, passou a ter autonomia. Ou seja, ele não era mais membro do gabinete da Presidência da República, não era mais advogado da União. A Advocacia da União passou para a AGU, a Advocacia Geral da União, que foi criada em 88. E o Ministério Público se estabeleceu como algo paralelo ao governo, paralelo aos governos, exatamente com a possibilidade de promover a representação de constitucionalidade, a ação de inconstitucionalidade prevista na Constituição de 88. E, com isso, nós tivemos, além do mais, a ampliação da legitimação ativa. A legitimação ativa da ação de constitucionalidade se ampliou enormemente. E aí nós tivemos os partidos políticos, os sindicatos, etc., todos com a possibilidade de ajuizar ações diretas de inconstitucionalidade contra as leis federais. Então, nós tivemos dois conjuntos. O primeiro conjunto era um conjunto de órgãos do governo, órgãos, digamos, governamentais, no sentido lato, era o presidente da República, havia a AGU, o Procurador-Geral da República, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, e depois órgãos não vinculados ao governo, que eram os partidos políticos, os sindicatos nacionais e a Ordem dos Advogados do Brasil. Ou seja, se deu uma amplitude maior para a legitimação ativa da constitucionalidade. E depois vieram ainda os outros modelos, os outros tipos de ações constitucionais. A primeira dela foi a ação declaratória de constitucionalidade,
que foi introduzida em 2000 e em 1900, foi no período do governo, eu tenho a impressão que foi do governo Collor ou no governo Itamar já. E depois se ampliou mais isto com a ação, a regulamentação de algo que já estava previsto na Constituição, mas que foi regulamentado posteriormente, que era a ação de descumprimento de preceito constitucional. Então, nós temos hoje um modelo de controle da constitucionalidade muito amplo, quer na ação direta de inconstitucionalidade, quer na ação direta de constitucionalidade e quer também na representação, na ação de descumprimento de preceito fundamental, a DPF. Bem, observem que a ação de declaratório de constitucionalidade nasceu por uma necessidade, porque com a ampliação do poder de controle da constitucionalidade, nós tínhamos problemas, e surgiu um problema no governo Itamar, principalmente, mas também no governo Collor. Vocês lembram de que houve uma decisão no problema da falta da gasolina, do petróleo e da gasolina produzida pela Petrobras, se autorizou a Petrobras misturar na gasolina o álcool. E, ao determinar misturar o álcool, houve uma série de decisões de justiças estaduais proibindo a mistura do álcool. E aí nós tínhamos a necessidade, sentiu-se a necessidade de haver uma ação, não para a inconstitucionalidade de leis, mas sim para afirmar a constitucionalidade de uma lei, e aí surgiu essa ação direta de constitucionalidade. Bom, hoje nós temos, também, portanto, um Supremo Tribunal muito ampliado no poder de controle da constitucionalidade das leis via esses três tipos de ação. E temos também um leque imenso, um grande leque de provocações em relação a ações diretas de constitucionalidade. Agora, vejam bem, o que se passou? Ocorre de que, progressivamente, a atividade política acabou se desconstituindo e nós perdeu o processo democrático político, principalmente a partir dos anos 2000, 2003, por aí, começou a perder o processo democrático, passou a perder a possibilidade da administração dos dissensos. Vejam, o processo político foi um processo criado para a administração de dissensos. Os dissensos passaram a não ser mais, digamos, resolvidos no âmbito político. E aí começaram a surgir ações no Supremo Tribunal Federal para que o Supremo viesse a resolver os dissídios políticos. E aí começou a se criar uma tentativa de introduzir o Supremo Tribunal em decisões tipicamente de natureza política. O Supremo, no início, num primeiro momento, resistiu a essa pretensão, mas depois acabou submetendo aos pedidos e passando a decidir os pedidos. E aí nós tivemos um início fundamental de dificuldade no processo decisório. Então, vejam bem, o que hoje se chama insegurança jurídica é que você não tem garantias de que uma determinada situação legal estabelecida e reconhecida não venha a ser, em algum momento, alterada pelo Poder Judiciário. E por quê? Porque você tem uma dificuldade imensa hoje no Congresso Nacional de você estabelecer decisões definitivas sobre os dissídios políticos e também um problema relativo à, digamos, transparência da lei. Uma das grandes formas de você conseguir hoje a maioria no Congresso Nacional é você recorrer à ambiguidade da lei. E no momento que você recorre para a aprovação da lei em textos ambíguos, você acaba transmitindo para o aplicador da lei uma espécie de poder legislativo supletivo. E aí nós começamos a introduzir, digamos, um ativismo judicial nas matérias que eram tipicamente políticas. E observem, nós tivemos agora, recentemente, o início, quer dizer, não agora, mas já há algum tempo, aquilo que se chama a judicialização da política. E essa judicialização tem algumas causas. As causas dessa judicialização da política que leva à insegurança jurídica, primeiro,
foi a constitucionalização de direitos sociais e econômicos, que está na Constituição de 88. Segundo, a ampliação da legitimação ativa nas ações diretas, das ações de constitucionalidade. Terceiro, e fundamental, uma incapacidade dos políticos de solucionarem as suas dissidências e as suas controvérsias, e a vontade dos políticos de submeterem as controvérsias políticas não resolvidas no âmbito da política para o Supremo Tribunal. Segundo, quarto, problemas em relação ao Poder Executivo. O Poder Executivo tem dificuldades de implementar políticas públicas e leva a uma certa ineficácia na implementação dessas políticas e acabam se recorrendo ao Supremo Tribunal para exigir que o Poder Executivo implemente as suas políticas públicas previstas na Constituição. De outra parte, tem uma coisa relativa ao Poder Legislativo. Primeiro, não legisla. E o não legislar tem que se entender claramente como uma decisão política. Não quer se legislar porque não se tem maioria para fazê-lo. Mas, não obstante isso, recorre-se ao Supremo exigindo que o Supremo supra a falta de legislação por parte do Poder Executivo, ou por parte do sistema legal. E ainda você tem, digamos, a questão das oposições políticas ao governo do momento. Essas oposições políticas e os grupos de interesse recorrem, têm o uso do Poder Judiciário para provocar a concretização ou a modificação de programas públicos que interessem a essas categorias. E, além do mais, e por último, o sistema jurídico brasileiro não permite aquilo que se chama o non-liquid, ou seja, o Supremo, o Poder Judiciário tem a obrigação de decidir. Está no artigo 5º, inciso 35 da Constituição, essa obrigação de decidir. E aí você criou um grande problema, porque você ampliou fundamentalmente a transferência para dentro do judiciário das questões políticas. E aí surgiu imediatamente o problema do ativismo judicial, que é exatamente o Supremo Tribunal, fundamentalmente, e também o Poder Judiciário, acabar a substituir o próprio Poder Legislativo na elaboração da lei. E observem que vocês vão encontrar, dentro da teoria do direito constitucional, vocês vão encontrar uma corrente, uma corrente crítica do direito constitucional chamada neoconstitucionalismo, que reconhece e diz que o Poder Judiciário, no caso o Supremo Tribunal, tem o poder e tem o dever de suprir e ter um dever de tomar decisões que vão além da lei. Eu vou ler um trecho do ministro Luiz Roberto Barroso, numa das suas decisões e num dos seus trabalhos. Ele diz o seguinte, que a judicialização é um fato. Realmente é um fato. Há um recurso, uma imensa presença da política dentro do Poder Judiciário, ações para resolver incidentes políticos no Poder Judiciário. E diz ele, já sendo a judicialização um fato, diz ele que o ativismo judicial é uma atitude, não é um fato, é uma atitude do Poder Judiciário. E diz ele, a escolha de um modo específico, proativo de interpretar a Constituição, expandindo seu sentido e alcance. Ele está associado a uma participação mais ampla e intensa do Judiciário na concretização dos valores e fins constitucionais, com maior interferência no espaço de atuação dos outros poderes. Aqui vocês observem o reconhecimento, com uma linguagem muito sofisticada, feita pelo ministro Luiz Roberto Barroso, em relação ao poder legislativo, o poder judiciário, de ter uma certa natureza legislativa. Quando ele diz assim, uma atividade, uma participação mais ampla do Poder Judiciário e intensa na concretização dos valores e fins constitucionais, com maior interferência no espaço de atuação dos outros poderes. Significa a criação de normas. E no momento em que isto ocorre, o que é que nós temos? Nós temos uma insegurança jurídica, porque se o juiz tem o poder de, aspas, na linguagem do ministro, concretizar os valores e fins constitucionais,
e, portanto, ter uma interferência mais ampla no espaço de atuação dos outros poderes, você está reconhecendo a possibilidade legislativa. Ora, se isso é verdade, tem um efeito. O tribunal decide a matéria e acaba esta matéria tendo efeito sobre situações jurídicas anteriores à decisão. E aí o Supremo, para tentar resolver esse problema, se criou aquele negócio das ações de constitucionalidade com efeitos ex tunc e ex nunc, desde então ou desde agora. Por quê? Porque eles começaram a criar normas, ou seja, começaram a fazer interpretações legais que ampliavam e entravam na atuação do outro poder. E aí vem a origem dos chamados princípios constitucionais. Vocês observem que hoje há uma enxurrada de princípios constitucionais. Um professor aqui de São Paulo publicou, um professor de direito tributário, tem um dicionário imenso, que é um tijolo, sobre princípios constitucionais. O que são esses princípios constitucionais? Nada mais são do que instrumentos retóricos para viabilizar aquilo que o ministro Barroso chama de concretização dos valores e fins constitucionais. E aí se estabelece, seguramente, uma instabilidade jurídica, porque você já não tem mais certeza sobre qual a situação. Então, vejam qual é a posição de um advogado. Um advogado consultado sobre determinado assunto, de um cliente qualquer, diz, olha, a solução legal é esta. Nós temos uma lei que estabelece esta forma. Lá adiante vem uma decisão contrária. E aí o cliente pergunta ao advogado, mas escuta, você não me disse que a decisão era, que a solução legal era essa? Mas acontece que o Poder Judiciário começou a ler esta norma legal vis-à-vis um princípio constitucional X, e aí resolveu decidir de forma contrária ao chamado princípio constitucional. E aí o que ocorre? Qual é o modo desse fenômeno se dar? Começa a aplicação da Constituição Federal a situações não previstas. Em primeiro lugar, a declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade com critérios absolutamente elásticos, ou seja, não objetivos. Criou-se aquela figura do estado de coisas inconstitucional. Examinando uma situação concreta, resolve dizer que a aplicação daquela norma ou aquela solução legal produz um estado de coisas inconstitucionais. Isso é importação do direito alemão. E aí dá uma imposição de execução ou paralisação de políticas públicas através da alegação desse estado de coisas inconstitucionais. Então, nós temos aqui, eu tenho alguns exemplos, e aqui eu já vou encerrar, para mostrar, primeiro, que o fundamento deste ativismo judicial são três. Primeiro, a criação dos princípios, na retórica do tribunal. E ainda o reconhecimento de os princípios têm competência normativa, ou seja, têm característica normativa. Não são regras para informar o legislador, não. São regras que têm que se aplicar normativamente, ou seja, têm o poder de norma, inclusive superior à norma legal propriamente dita. Segundo forma de atuação é quando o tribunal começa a reconhecer uma colisão de normas inconstitucionais. No momento em que ele reconhece a colisão de normas constitucionais, ele tem a possibilidade de optar por uma solução ou outra. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, houve um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, originado do Rio Grande do Sul, em que um determinado cidadão havia feito uma propaganda antissemita, uma propaganda antissemita fortíssima, com livros, digamos, endeusando o nazismo, etc., etc. E o Tribunal do Rio Grande do Sul condenou esse cidadão por crime de racismo. Houve um habeas corpus no Supremo, e aí um dos ministros, o Supremo manteve a decisão, reconheceu que era racismo, etc., mas um dos ministros do Supremo disse o seguinte, que havia dois princípios constitucionais, o princípio do antirracismo e o princípio da liberdade de expressão. Então, entendeu de que o princípio constitucional da liberdade de expressão era mais eficiente e tinha superioridade nesse conflito com o eventual crime de racismo, ou seja, do conflito da norma que estabelecia a imprescritibilidade do crime de racismo. Então, vocês observem que o recurso a essas chamadas
colisões constitucionais é um recurso que leva à instabilidade. Você acaba não sabendo, não tendo uma previsibilidade do que pode ocorrer em termos decisórios. E a terceiro fundamento, e outra terceira técnica utilizada, é a técnica da ponderação, ou seja, vocês observem bem, o princípio da ponderação. Nós temos que aplicar o princípio da ponderação. A norma diz uma coisa, mas você acha que, no caso concreto, a norma tem que ser verificada a partir de uma regra da ponderabilidade. Mas quem é que examina essa ponderabilidade? É o próprio ministro, é o próprio Supremo. E aí você tem uma abertura imensa no que diz respeito, digamos, à instabilidade. E aí você teve uma série de casos de transformação do conteúdo normativo. Lembrem-se de uma decisão que houve no Supremo sobre a presidência das casas do Senado e da Câmara e a linha sucessória. Acabou se decidindo que um vice-presidente da Câmara não podia assumir a Câmara porque estava respondendo a um processo, coisa que não estava na norma. Entenderam que isto feria o princípio da boa-fé e o princípio da moralidade administrativa. Esse princípio da moralidade administrativa passou a ter uma elasticidade imensa. Começou-se a fazer a aplicação de medidas cautelares a parlamentares. Outra coisa também importante é que houve o efeito de condenações criminais contra parlamentares, a tramitação de projetos de iniciativa popular, começou a se dizer de que os projetos de iniciativa popular na Câmara não podiam ser emendados, tinham que ter uma decisão ou sim ou não. Ou seja, tem vários exemplos, eu não vou me estender. E também houve um exemplo, por exemplo, que era o limite à nomeação de ministros de Estado e cargos de confiança. Lembre-se que, atualmente, neste governo, o presidente Bolsonaro não pôde nomear o diretor-geral da Polícia Federal e o Supremo vetou a nomeação sob o argumento que ele feriu o princípio da moralidade, porque esse diretor era amigo da família dele. Não tem sentido. Não tem sentido e mostra a interferência do Supremo Tribunal nessas atividades. Isso dá uma insegurança. Vocês vejam, uma coisa é você gostar da decisão, achar que foi muito bom não ter nomeado fulano de tal. Outra coisa é reconhecer que um tribunal tem o poder de fazer isso. Porque se faz isso neste caso que você gosta, vai fazer isto num caso que você não gosta. E aí nós temos que distinguir aquilo que nos interessa e aquilo que não nos interessa. Então, eu encerraria aqui para dizer a vocês que nós temos N exemplos desses problemas. E aí esse problema cria uma insegurança jurídica. E essa insegurança jurídica acaba, principalmente na atividade civil e nas ações comerciais, acaba você tendo que prefixar essa insegurança jurídica, e isso importa na alteração dos preços de mercado. Os preços de mercado acabam se introduzir aí também a eventual insegurança jurídica, quando, na verdade, o Poder Judiciário teria como finalidade assegurar e dar segurança ao cidadão no seu trânsito social futuro através da sua vida normal. Ou seja, o exercício da sua cidadania, sabendo onde pisa, porque não pode ser surpreendido de que um momento pisou numa coisa, tomou uma decisão na base de que havia decisões prévias de um tribunal e depois esse tribunal muda de posição e aí dizem que aquela decisão tomada pelo cidadão, que teve como base uma decisão pretérita, não vale, está errada porque mudou-se a jurisprudência. Isso é um problema sério que nós temos que examinar. Em linhas gerais, é isto. Andréia, eu agradeço a possibilidade de ter participado desse encontro. Obrigado, ministro Jobim, pela exposição, brilhante, como sempre, claro, principalmente, como sempre. Eu tinha esquecido de falar que você é professor da universidade também, né? E da Universidade de Santa Maria, se não me engano, não é isso? Brasília também. Também. Mas, então, dentro do que você estava falando, acho que é muito importante isso, da gente separar muito decisões que nos agradem das decisões corretas, né? E a pergunta, eu queria fazer uma pergunta de resposta pode ser rápida, com certeza. Você falou do excesso da judicialização do legislativo, né?
deles mandarem muitas demandas para o Supremo Tribunal. Ora, o Supremo pode devolver também e não julgar e dizer que não é da alçada dele, ou não, é obrigado a dar a resposta. Não, efetivamente, André, no início, logo após a Constituição de 88, eu entrei no Supremo, eu virei ministro Supremo em 1997. Então, já faz algum tempo. Bom, naquele momento que eu entrei no Supremo, havia uma reação por parte dos ministros supremos de não aceitar digamos, a entrada de questões políticas dentro do Supremo. Ou seja, nós acabávamos dizendo que aquilo era matéria interna corpus, que tinha que ser decidido dentro do próprio Congresso, pelas regras dos regimentos internos do Congresso. Ocorre que essa posição, digamos, recalcitrante que tinha o Supremo, que se manteve durante algum tempo, depois começou a ceder. Tal foi o número de demandas que vinham, inclusive, digamos, a patrulha da imprensa nacional, e também teve aí uma colaboração, André, para esse tipo de desejo de participar disso, que era a visibilidade. Ou seja, a visibilidade do ministro Supremo ou melhor, do tribunal e dos ministros, tomando decisões sobre questões políticas. E eles começaram a gostar disso, alguns começaram a gostar, e aí você teve todo um arcabouço doutrinário para justificar esse avanço. Agora, o que é claro, tem que deixar claro, que o ativismo judicial decorre de ter sido a matéria judicializada, porque o Supremo, nenhum órgão do Poder Judiciário tem iniciativa própria. Ele depende de alguém provocá-lo. Então, a judicialização, o início digamos, desse ativismo se debite à judicialização, ou seja, a impossibilidade que se encontra hoje a atividade política de solver as suas dissidências, resolver os seus conflitos. Não resolve o conflito, e observa, o André, se introduziu mais recentemente um ingrediente novo na política que eu não conheci quando eu fui deputado, que é o ódio. E o ódio inviabiliza qualquer tipo de composição, de entendimento e de diálogo. Você não trata mais o adversário político, mas sim você trata com o inimigo político, que você deseja, numa linguagem moderna, cancelar, numa linguagem da internet. Então, eu creio que nós podemos resolver isso tentando resolver exatamente a retomada da capacidade dos partidos políticos e da política resolver os seus dissensos dentro das regras políticas estabelecidas. Ok, muito obrigado pela pergunta. Eu vou passar aqui para uma questão posta pelo professor Wilson, que eu gostaria que fizesse a pergunta dele. Ministro, parabéns pela exposição. E, na verdade, eu sou um apreciador do trabalho de Vossa Excelência, que todos nós sabemos que Vossa Excelência, enquanto presidente do Supremo Tribunal Federal, modernizou a Corte, não é? Vossa Excelência que não é só especialista em direito, mas também em lógica, não é? E, enfim, fez várias inovações no campo da sistematização protocolar dentro do STF, da distribuição de processos. Então, Vossa Excelência sempre contribuiu muito para o desenvolvimento, né, para o progresso da prestação jurisdicional do Supremo e do Poder Judiciário como um todo. Mas a minha pergunta, ministro Nelson Jobim, na verdade, como diretor da Faculdade do Comércio, a minha grande preocupação é com o mercado em si, né, com a iniciativa privada. E o Valor Econômico, no início do ano, divulgou uma pesquisa em uma matéria que o Brasil ocupa a centésima vigésima posição em matéria de segurança jurídica. Então, muitos empresários, isso eu já ouvi de muitos empresários, essa queixa de que cada estado tem a sua própria jurisprudência, o seu próprio entendimento, né? Agora, na pandemia, por exemplo, se você analisar contratos de locação, estou dando um exemplo aqui, cada estado entendeu de um jeito de flexibilizar o contrato, reduzir o valor do aluguel. Isso é só um exemplo. E isso gera preocupação para o empresariado, não é?
O STJ, ministro, Superior Tribunal de Justiça, ele foi criado justamente para padronizar a jurisprudência brasileira, né, de padronizar as decisões estaduais. A pergunta que eu faço, ministro, é se, na sua avaliação, esta Corte Superior, esse Tribunal Superior, está cumprindo com essa missão de padronizar a jurisprudência nacional. Bem, você observa que há uma imensa dificuldade em relação a isso, porque se criou recentemente, lembra-se que antes de 88, você tinha um recurso para o Supremo Tribunal, que não existia o STJ, um recurso de uniformidade das decisões da aplicação da lei federal. Essa ação ou melhor, esse recurso de uniformidade da aplicação da lei federal, que destinava exatamente a resolver os conflitos de decisão entre os diversos estados, não morreu em 88, somente voltou recentemente. Ou seja, o Superior Tribunal de Justiça agora que tem um instrumento que poderia conduzir a esse tipo de tema. Eu vou te dar um exemplo concreto em relação à questão de mercado. Eu me lembro de que, quando nós votávamos na Assembleia Constituinte, nós estávamos votando os direitos dos trabalhadores, surgiu um conflito muito forte, uma discussão muito forte entre o problema do turno de revezamento, ou seja, a norma constitucional estabeleceu, depois de uma discussão muito forte, nós estabelecemos que no turno ininterrupto de revezamento, a jornada de trabalho era de 6 horas e não de 8 horas. O que era o turno ininterrupto de revezamento? Era o turno dos grandes fóruns da indústria de ferro, etc., das plataformas de petróleo da Petrobras, em que você não pode parar, não pode interromper à noite o trabalho, não pode interromper para começar no outro dia de manhã. Não, você tem que trabalhar full time, ou seja, 24 horas ininterruptamente. E aí se criou, então, a norma de que, nesta hipótese de turnos ininterruptos de revezamento, por quê? Porque uma turma de trabalhadores trabalhava num horário, a outra trabalhava num outro turno e a outra no outro turno. Aí ocorreu um problema. Um tribunal regional do trabalho, que abrangia uma determinada região do Brasil, admitiu de que, na hipótese do trabalhador, do empresário, dar uma interrupção, dar uma paralisação do trabalho para efeito de alimentação, ou seja, 4 horas de trabalho, interrompe para refeição, depois continua, o turno foi interrompido. E, nessa hipótese, entendia esse tribunal, de que, portanto, o turno desse sistema era de 8 horas de trabalho. Um outro tribunal entendeu que não, que essa interrupção interna ao turno não era uma interrupção do sistema, porque a interrupção que a Constituição teria estabelecido, interpretou esse outro tribunal, era cada turno, entre um turno e outro, não havia interrupção. E aí dava 6 horas de trabalho. 4. Bom, aí aconteceu o seguinte: no tribunal que decidiu, por essa análise, de que eram 8 horas de trabalho, você precisava de quantas turmas para atingir 24 horas? Bastava ter 3 turmas de trabalhadores. Na outra região de jurisdição do outro tribunal, passava-se a entender de que, mesmo tendo essa interrupção interna, não valia e tinha que haver 4 turnos de trabalho já para cumprir as 24 horas, e o turno de 6 horas você teria que ter 4 turmas de trabalhadores. Logo, a produção industrial nesse segundo tribunal era mais onerada do que a do primeiro tribunal, porque no primeiro tribunal os trabalhadores que precisavam eram 3 turmas de trabalhadores, o outro precisava de 4 turmas para cumprir o mesmo horário. E aí o que aconteceu? Qual foi o efeito disso? O efeito foi que as empresas que tinham, principalmente de pneus, etc., que tinham não interrupção, elas acabaram se transferindo para o território de jurisdição do outro tribunal, o que mostra o efeito da decisão no que diz respeito às decisões empresariais. E, com isto,
Inclusive, nós decidimos, no Supremo, depois, enfim, ficou uniformizada a jurisprudência, mas esse é o sentido de você ter uma coincidência. E aí vem um problema, e um problema que nós temos que deixar claro. O Supremo Tribunal, como Tribunal Superior, não são os tribunais de justiça às partes, são tribunais de aplicação da norma. Não se destinam a fazer justiça às partes. Quem faz justiça às partes é o primeiro grau. O segundo grau verifica se a decisão que o juiz tomou, que entendia que fazer justiça às partes, é compatível com o sistema legal. Se o tribunal manteve, ainda tem o Superior Tribunal de Justiça para fiscalizar isso. Então, vejam, tem um tema aí, o professor, que nós temos que ter muita cautela, que é aquela história de julgar de acordo com a sua consciência. O que é isso? O dever do juiz é julgar de acordo com a lei, e não de acordo com a sua consciência. E aí observa que coisa curiosa, quando você tem uma decisão qualquer, principalmente de natureza penal, em que você absolve alguém e que a população entende que esse alguém deveria ser condenado, e os juízes acabam dizendo: não, eu decidi de acordo com a minha consciência, portanto, eu decidi certo. Não, o que tem que decidir é de acordo com a lei. Esse argumento, de acordo com a minha consciência, é um argumento retórico para reconhecer de que decidiu corretamente. Mas não, ele não tem obrigações com a sua consciência, ele tem obrigação com o sistema legal e ele fez concurso público para isso. E hoje você tem uma distorção, porque, observem, no regime, lembre-se que agora já desapareceu um pouco, mas na década de 80, começou a surgir, principalmente no Rio Grande do Sul, aquelas correntes de direito vigente na rua, as regras dos juízes alternativos, que nada mais era do que tentar, digamos, se opor ao sistema legal e resolver fazer justiça pelas suas próprias mãos. Então, nós temos que esse problema e essa uniformização, porque, a fim e ao cabo, o juiz de direito, como ministro do Supremo, ministro dos tribunais, estão submetidos ao sistema legal. Eles têm que decidir de acordo com o sistema legal, porque o sistema legal destina-se a quê? O sistema legal destina-se a assegurar um comportamento social e econômico futuro. E aí, se você começa a entrar nessa coisa, você acaba criando um problema. Cria um problema da insegurança jurídica, e a insegurança jurídica determina uma precificação nos custos da produção. E aí nós temos uma elevação imensa de determinados custos decorrentes da insegurança. É isso que se passa, do meu ponto de vista. Okay, muito obrigado. Deixa eu ver aqui, tenho duas perguntas. Okay. Pergunta do pessoal que está nos acompanhando, uma do professor Francisco Luna e uma do professor Roberto Macedo. Então, são mais ou menos aqui. Do Francisco Luna são parecidas. Do Francisco Luna, excelente palestra, uma pergunta. A instabilidade jurídica representou um processo. Como superar esse problema, que é dramático para uma nação moderna? A do Roberto Macedo pergunta o seguinte: o que é preciso ser feito para se criar mais segurança jurídica, na sua opinião, ministro? Bom, eu responderia em conjunto as duas perguntas, para dizer o seguinte: nós estamos num momento de disfuncionalidade. Nós temos a disfuncionalidade no Poder Judiciário, temos as disfuncionalidades no Poder Executivo, as divergências que temos hoje do Poder Executivo imensa, e também uma disfuncionalidade no Poder Judiciário. Há um conjunto de disfuncionalidades que nós temos que consertar, mas o conserto se dá por um processo. Observem bem, vou dar um exemplo. Na Câmara de Deputados, pegar a Câmara só, a Câmara de Deputados você tinha um mecanismo de formação da vontade majoritária. O Congresso Nacional, e no caso específico que eu estou falando é a Câmara, para aprovar leis precisa criar uma maioria. E a formação da maioria depende de entendimentos. Como é que funcionava isso? Funcionava da seguinte forma: eu participei desse processo lá a partir de 1987. Você tinha o conjunto de deputados, você tinha
o colégio de líderes e a presidência da Câmara. O colégio de líderes, os líderes tinham um poder decorrente sobre suas bancadas, um poder decorrente da sua capacidade política, da sua autoridade política perante os seus membros da bancada, do seu partido, mas também tinha uma coisa importante. Eles, líderes, eram um canal de comunicação do deputado com o presidente da Câmara e com o governo, com os ministros do governo, ou com o governo em sentido lato. Para um deputado ser recebido pelo ministro, ele precisava recorrer ao líder do partido, porque o líder marcava a audiência. Ou seja, o líder tinha uma autoridade sobre o deputado, uma autoridade política de um lado, tendo visto a sua capacidade de liderança, e também uma autoridade instrumental, que era decorrente disso. Bom, esse mecanismo determinava o seguinte: a consequência desse mecanismo era de que os líderes partidários tinham atrás de si 80% dos votos da sua bancada. Quando você conversava com um líder e negociava com um líder político, eu, na época, quando fui líder do PMDB, na Constituinte, fazia isso, negociava, eu sabia que aquele colega tinha atrás de si 80% dos votos da sua bancada. Os outros 20% eram deputados mais com autonomia, mais antigos, etc., e que não dependiam tanto do líder. Com isso, o colégio de líderes poderia formar uma maioria. Você levava um tema para o colégio de líderes, conseguia a posição de A, B, C, D líderes partidários, e você somava esse acordo e verificava que você tinha conseguido a maioria necessária, ou maioria absoluta, ou maioria relativa, etc. Bom, esse mecanismo funcionava de forma absolutamente eficaz. O presidente da Câmara comandava, presidia esse colégio de líderes e as coisas funcionavam. Só que houve um problema, André. Esse problema foi em 2002, eu acho. Em 2002, o Partido dos Trabalhadores e o PSDB não se entenderam na composição da mesa e botaram candidatos distintos. Surgiu um candidato que não era o candidato das lideranças, que era um candidato que nós chamávamos naquela época de baixo clero. O baixo clero queria fazê-lo presidente. Bom, ocorre de que houve um primeiro turno, o candidato do PT foi o deputado Greenhalgh, aqui de São Paulo, teve um candidato do PSDB, que eu não me recordo o nome, e esse terceiro candidato, que era um candidato avulso, ou seja, não era das lideranças. O PT tem maioria de votos em relação ao candidato do PSDB. E o avulso fez a segunda maior votação. O PSDB atribuiu ao PT o fato de ele não ter ido para o segundo turno. E aí o PSDB decidiu votar no candidato avulso e elegeu o candidato avulso, que foi chamado, que era o deputado Severino Cavalcante. No momento em que foi eleito o Severino, o colégio de líderes perdeu importância. Por quê? Porque os deputados passaram a ter acesso direto ao presidente da Câmara, porque os acessos anteriores à presidência dependiam, digamos, da mediação dos líderes partidários. E aí o colégio de líderes perdeu autoridade. E depois os novos presidentes da Câmara, que sucederam ao Severino, etc., digamos, gostaram do fato de ter uma posição bonapartista, de eles serem os controladores da bancada, os controladores de todo o plenário, ou terem acesso direto ao plenário. E aí teve um desses presidentes que foi, digamos, extremamente competente no sentido de criar esse poderio, que foi o Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha sofisticou muito essa forma de controle. E hoje você tem o quê? Eu te pergunto, André, você sabe quem são os líderes dos partidos hoje? Ninguém sabe. Não tem mais, ninguém sabe. Do teu partido, sabe quem é? Tu sabe quem é o líder do PSD lá na Câmara? Não sabe, porque não tem importância. Não tem importância. E hoje, quem é o grande poder hoje na Câmara é o presidente da Câmara, o Arthur Lira, que hoje tem um mecanismo de controle que surgiu recentemente, ou pelo menos desde a última legislatura, que é as emendas de bancada, as emendas de relator. Esse fim também das lideranças acabou dando acesso direto aos deputados ao Palácio do Planalto. Também, claro, não tem dúvida. E aí acabou. E aí você não tem como fazer a maioria. Você não tem como negociar decisões políticas. Por quê? Porque negociar com quem? Com o líder? Não. E agora? Qual é o mecanismo de controle? O mecanismo de controle está sendo feito
ou pelo menos está se tentando, através da presidência da Câmara, em relação no controle que tem das emendas do orçamento do relator, que fala em orçamento secreto, essa coisa toda. Isso aí é a forma de controle e a disfuncionalidade é imensa. Ou seja, Roberto e o outro professor que me inquiriu, nós precisamos enfrentar essa disfuncionalidade. E isso também é um processo. E é um processo que nós temos que começar. Esse processo, eu creio que, inclusive, a contribuição para, digamos, a retomada dessas situações, ou a diminuição da disfuncionalidade, já está posta, por exemplo, na reforma política que foi feita anteriormente, quando se proibiu as coligações proporcionais e se estabeleceu também a cláusula de desempenho. Isto importa numa redução dos partidos políticos. Embora tenha o Congresso aprovado as federações partidárias, mas essas federações partidárias foram muito bem boladas, ou seja, deram um waiver para os partidos pequenos conseguirem sobreviver a uma legislatura, porque eles precisam, fazendo a federação partidária, eles poderão, que é uma espécie, aspa, de coligação, mas essa coligação mantém a federação por 4 anos, o que significa que força a esses partidos federados a se transformarem em um partido. E aí nós vamos reduzindo o número de partidos, porque hoje nós temos uma imensidão de partidos. Uma imensidão de partidos que decorre de um erro do Supremo Tribunal, quando ele julgou inconstitucional, lá por motivos daquela discussão política, daquela visão de fazer a justiça, igualdade, etc., eles acabaram proibindo a cláusula de barreira. E aí, hoje, nós temos quanto? Nós temos quase 36 partidos com registro no Tribunal Eleitoral. Ou seja, ter partido no tribunal registrado, criar partido, face a essa decisão do Supremo anterior, que liberou tudo, acaba sendo um negócio, já que todos os partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral participam igualitariamente da divisão de 5% do fundo partidário, que é um bom dinheiro, acaba sendo mais ou menos R$300 mil para cada partido, para conjunto de cada partido. Então, a disfuncionalidade tem que ser a partir do Congresso Nacional e também a partir de uma visão, digamos, concentradora do Poder Judiciário, porque hoje nós temos um problema, que é a autonomia individual dentro dos tribunais. Os tribunais deixaram de ser, e não estão sendo, uma decisão coletiva, são uma soma de decisões individuais. E esse problema se agravou com esse sistema de virtuais, de julgamentos virtuais, porque você deposita o voto, mas não debate nada. Então, você não tem uma discussão sobre a matéria, e mesmo porque você tem uma falta de entrosamento muito forte hoje em todos os tribunais. Desapareceu aquela colegiabilidade que recorre. E o argumento, quando algum diz, não, eu decido assim para respeitar o princípio da colegiabilidade, nada mais é do que um argumento para manter a sua posição. Eu agradeço. Temos aqui mais duas perguntas aqui também da nossa audiência, mas o que a gente vai entendendo é que a mãe das reformas seria uma grande reforma política, né, necessária no Brasil, mas eu pediria ao professor Hubert Alqueires que fizesse a pergunta a dele e dos nossos ouvintes. E obrigado aí, professor Francisco Luna, obrigado, professor Roberto Macedo. Hubert. Obrigado, André. Bom, ministro, acho que as manifestações aqui no chat são muito positivas, né? Todos elogiando muito a sua palestra e colocando algumas provocações para esses caminhos do futuro, né? O André acabou de falar sobre uma reforma política, mas a gente tem outras perguntas também nessa linha, como a do Marcelo Luiz Costa Pereira, que pergunta o seguinte: uma nova Constituição no país seria cabível ou a Constituição Federal de 88 hoje mereceria ter estes ajustes? Então, só faria um ajustamento, não é, na Constituição atual. E ele pergunta também, como Wilson, na questão da melhoria do ambiente de negócios. A gente tem uma interessante também do Hélio Augusto de Lima Barbosa,
que pergunta sobre as importações constitucionais do direito americano defendidas por alguns neoconstitucionalistas. Então, volta a questão da Constituição, não é? E se as diferenças entre a civil law e o common law inviabilizariam qualquer importação para a nossa Constituição. Rapidamente, eu vou passar por algumas também que nos foram enviadas, que tem a ver com a inserção do Brasil no mundo, não é? Então, a primeira delas fala sobre o multilateralismo toma novos contornos e os grandes blocos econômicos do planeta enfrentam as questões de energia e de meio ambiente, além dos avanços tecnológicos. Se a Constituição do Brasil está preparada para essa inserção. Outra, China e Estados Unidos têm importância fundamental nos caminhos do futuro para a humanidade. Existe aparato jurídico para garantir essa convivência pacífica? Então, eu reuni todas essas porque acho que tem a ver com essa questão sobre a Constituição brasileira. Obrigado, ministro. Obrigado, Alqueres. Bom, a Constituição brasileira tem condições de enfrentar essa situação. O problema é saber se os nossos poderes têm condições de enfrentar. A questão não é constitucional, a questão é de decisão política, não é questão jurídica, é condição de conhecimento político de inserção do Brasil no mundo, que não está acontecendo. Nós tivemos um ministro das Relações Exteriores que dificultou muito isso. O atual ministro está tentando minimizar esse tipo de problema do atual governo, que tem muita dificuldade também de entendimentos internacionais. Eu creio que, de outra parte, esse negócio de fazer uma nova Constituição, convocar uma Assembleia Constitucional, só vai dar problema, porque você não tem, digamos, uma consistência de decisões para isso, ou de políticas para isso. Na época de 88 tínhamos. Por quê? Porque nós estávamos substituindo o regime autoritário, ou seja, a Constituição de 66, 1969, a emenda constitucional número 1. E foi uma forma pelo qual você conseguiu superar o regime militar. Agora, não há problema no que diz respeito à questão internacional. Em relação ao problema da relação do direito do common law com o civil law tradition, nós tivemos um problema inicial, principalmente quando se tentou romper ou superar as questões da inflação e os planos econômicos, aqueles planos econômicos anteriores ao Plano Real. Ocorre de que grande parte dos economistas brasileiros eram formados nos Estados Unidos. E quando eles vieram aqui exercer as suas funções de governo, no governo, eles trouxeram de lá o pressuposto de que o sistema legal brasileiro deveria aceitar os modelos do sistema americano. E aí deu um conflito. Você tinha decisões de natureza econômica que se transformaram em norma, mas que tinham como pressuposto um ordenamento jurídico que não era o nosso. E aí surgiu uma grande dificuldade, principalmente lá pelos anos, isso também se valeu nos anos militares, mas lá pelos anos 90, final dos anos 80, início dos anos 90, nós tivemos grandes dificuldades. Por exemplo, a dificuldade que nós tivemos de trazer para dentro do Brasil a concepção das agências reguladoras autônomas, que era um modelo americano, mas que só foi possível, digamos, ter uma criação mais eficaz com as reformas feitas pelo governo Fernando Henrique no seu primeiro momento, em 1995-96, e que aí houve umas mudanças para ajustamento disso. Agora, por último, em relação à questão China e Estados Unidos, também a Constituição Federal não tem nada, não tem forma para tratar disso. O que tem forma para tratar disso é o governo, ou seja, são decisões políticas. E nós não devemos, eu não entendo que nós não devemos entrar nessa disputa Estados Unidos e China, que é uma disputa de gigantes. Nós devemos trabalhar e operar junto a esses dois atores de forma a atender os nossos interesses. E lembrem-se que a China é o nosso grande mercado consumidor, principalmente de commodities brasileiras. E nós não podemos abrir mão disso. Então, nós vamos ter... Agora, eu chamaria a atenção, por último, André, que tem que ficar atento. Nós estamos fazendo agora a licitação do 5G. Lembre-se daquele negócio do governo americano pressionar ao governo brasileiro
de não admitir a participação da Huawei nas licitações do 5G. Nós sabemos de que grande parte da nossa infraestrutura de internet hoje existente, toda ela é original da Huawei. Ou seja, para o 4G e para o 3G, tudo é a Huawei, grande parte é a Huawei. A substituição disso, ou seja, o afastamento da Huawei dessas coisas, portaria num enorme custo de ajustamento das nossas empresas em relação aos novos instrumentos. Bom, e agora o que temos no horizonte? Temos no horizonte um problema gravíssimo, que não está sendo muito claramente examinado aqui no Brasil, mas o New York Times, o Le Monde, o El País já têm examinado esse tema, que é o conflito dos Estados Unidos com a China no que diz respeito aos microcondutores. Aos microcondutores que são fundamentais para a Huawei. E esses microcondutores são produzidos, grande parte deles, são produzidos em Taiwan. E Taiwan exporta para a China e, digamos, supre as necessidades da Huawei desses microcondutores. Você tem 3 grandes produtores hoje no mundo, que é essa empresa de Taiwan, que teve, inclusive, recursos e investimentos chineses, e uma empresa, a Samsung, que também produz esses microcondutores. O que fez os Estados Unidos? Os americanos agora proibiram que a Huawei exportasse, aliás, que a empresa de Taiwan exportasse os microcondutores para a China. E para quê? Para atingir a capacidade de competição da Huawei no mundo em relação a isso. Vai dar problema. Vai dar muito problema, porque a produção de microcomputadores, como é que eles chamam isso? Microcondutores, na China, tem uma empresa de produção, mas ela é muito, digamos, aquém da tecnologia desenvolvida por Taiwan. E aí importaria numa redução da capacidade tecnológica da Huawei se viesse a utilizar exclusivamente os microcondutores produzidos na China. E isso está dando problema. Está dando problema e esse problema está surgindo. Vocês observem, por exemplo, de que, num determinado momento, recentemente, a China fez um sobrevoo dos seus aviões por cima do Mar da China, do Mar Sul da China, ou seja, próximo a Taiwan, e também lançou as suas tropas. Já os Estados Unidos fazem um acordo com a Austrália para ter, digamos, lançadores de mísseis no território australiano e também criou um problema com a França, porque a França teve rompido com a Austrália a sua negociação de submarinos nucleares. Então, nós estamos num momento internacional muito complexo e precisamos saber como nós vamos entrar nisso, ou seja, como vamos surfar nisso. E não podemos surfar a partir de pressupostos ideológicos, André. Eu encerro, e preciso encerrar, porque eu tenho um outro live para fazer agora, já está passando o tempo, mas eu lembraria o seguinte: nós precisamos ter como regra buscar a verdade nos fatos e não buscar a verdade em pressupostos ideológicos. O que nos serve, o que nos interessa, o que nos convém e o que funciona. Se funciona, está bem. E aqui eu encerro falando na China, lembrando Deng Xiaoping. Não importa a cor do gato, se ele é preto ou branco, importa se ele come o gato. Obrigado, André. Eu quero agradecer muito, eu sei do seu horário e também do horário da nossa audiência, agradecer muito à Faculdade de Comércio de São Paulo, agradecer à Associação Comercial, agradecer à Federação do Comércio do Estado de São Paulo, ao professor Hubert, ao professor Wilson Rodrigues, que é diretor da faculdade, a todos vocês, em especial ao ministro Nelson Jobim pela brilhante palestra nesse ciclo que são os caminhos do futuro. Muito obrigado e até a semana que vem. Um abração. Obrigado.